Versículo 9 de Apocalipse 19. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Os versículos 9 e 10 deveriam esclarecer de uma vez por todas qual é a esposa de Cristo. Então ele faz 3 subdivisões aqui sobre essa esposa de Cristo. Vamos começar com a primeira, na parte superior aqui. Quem não é a esposa de Cristo? Não é Israel dos tempos do Antigo Testamento, não é uma parte da igreja do Novo Testamento, não é toda a igreja do Novo Testamento, não são os 144 mil judeus, não são os santos da tribulação, não é nenhum indivíduo ou nenhum grupo especial de indivíduos dentre os remidos, não é nenhuma denominação, nem todas as denominações juntas. E o próximo ele diz: qual é a esposa de Cristo? É a grande cidade, a Santa Jerusalém. Versículos 2, 9 e 10. Foi isso que o anjo mostrou a João ao prometer mostrar-lhe a esposa, a mulher do Cordeiro. A santa cidade, Jerusalém celestial. Que simples revelação! É antibíblico dizer que algum grupo de remidos é a única esposa de Cristo. Se a cidade, a Nova Jerusalém, é a esposa, então todos os que vão morar na santa cidade fazem parte da esposa e não só uma parte deles. E o último subtítulo: todos os remidos viverão na cidade. Ela foi prometida aos santos do Antigo Testamento, a Nova Jerusalém. Ela foi prometida à igreja na terra, a cidade. A cidade é prometida a todo cristão. Os 144 mil judeus estarão lá. Os santos da tribulação irão para lá. E ele conclui da seguinte forma: uma vez que todos os santos na primeira ressurreição, de Abel ao último salvo na futura tribulação, irão morar na Nova Jerusalém. Os santos serão membros da esposa. Nenhuma pessoa, grupo de pessoas, denominação, mansão, templo ou qualquer outro edifício podem ser chamados de a cidade, a mulher do Cordeiro. É preciso que todos sejam a cidade, a esposa. Seria bíblico, no entanto, dizer acerca dos remidos que eles agora estão casados com Cristo, de acordo com os termos da nova aliança, que são cidadãos do céu, que têm uma esperança de ir morar na Nova Jerusalém e que por causa disto esperam fazer parte da cidade celestial. Entretanto, ninguém faz de fato parte da esposa, a menos que comece a morar na cidade, que é a esposa, a mulher do Cordeiro, versículo 9 e 10. Há séculos, estudiosos têm chamado a igreja de a esposa de Cristo, mas isto é antibíblico. A igreja irá tornar-se uma parte da esposa quando seus membros começarem a morar na Nova Jerusalém. Mas ela não será a única esposa de Cristo. Todos os remidos de todas as outras eras também farão parte da esposa. Mais um comentário dentro deste versículo 9. Bem-aventurados aqueles que são chamados. Muitos usam isto para ensinar que há várias classes de remidos, algumas que constituem a parte tida como noiva dos remidos, e outras a dos servos. Mas esta é uma simples afirmação, revelando que todos os remidos são chamados para as bodas do Cordeiro. Todos os habitantes da Nova Jerusalém, e não só alguns deles. Portanto, todos fazem parte da noiva, a esposa do Cordeiro. Ceia das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é mencionada somente nos versículos 7 e 9. Tudo o que sabemos sobre o tema está revelado aqui. Alguns usam Salmo 45, Mateus 22, Mateus 25, etc., para obter outras informações sobre a ceia das bodas do Cordeiro.
mas não há uma revelação definitiva entre estes textos bíblicos e os versículos 7 e 9. Essas bem-aventuranças, eu deixo alguns temas aqui, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. E aqui a gente vê bem-aventuranças em Apocalipse. São 7 bem-aventuranças em Apocalipse. A gente vê em Apocalipse 1:3, Apocalipse 14:13, 16:15, Apocalipse 19, que foi a que a gente acabou de ver, Apocalipse 20, versículo 6, Apocalipse 22 e Apocalipse 22, 14 e 7 são as duas últimas bem-aventuranças. E a ceia das bodas do Cordeiro, também deixo 3 títulos aqui, 3 textos bíblicos. Lucas 22, do 18 ao 20, aqui falando da parábola da grande ceia, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O homem que fala com João diz isso. É usada a palavra cordeiro, que significa que tudo isso foi tornado possível pelo que Jesus fez na cruz. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Isso se refere novamente ao fato de que tudo isso foi tornado possível pelo que Jesus fez quanto à sua obra concluída. E Apocalipse 19:10, que é o último versículo que vamos ver na noite de hoje. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Iniciamos com o comentário: sou teu conservo. Como ele fala aqui, sou conservo teu. Prova que o anjo que mostra a João estas coisas era um homem remido. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O remanescente de Israel, em Apocalipse 12:17, tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito Santo, provando que ele não será tirado do mundo, como alguns ensinam. Um outro comentarista: lancei-me aos seus pés, não faças tal. Como é óbvio aqui, esse é um homem. Ele se parece também com Jesus por causa da sua forma glorificada, que João pensou que fosse Jesus. Num sentido, isso nos diz como será a aparência dos santos na ressurreição. Que tem o testemunho de Jesus. Tudo isso está dentro do versículo 10, tá? Apresenta o fato de que o ministério do Espírito Santo é testificar a Cristo e de Cristo. Adora a Deus. Diz-nos nessas 3 palavras que não devemos adorar anjos, santos ou a Virgem Maria. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Esse testemunho é sua obra expiatória, ou seja, o que ele fez na cruz. Toda a profecia do Antigo Testamento apontava de algum modo para Cristo e para o que ele fez na cruz. Além disso, toda proclamação feita hoje deve de algum modo apontar para a cruz de Cristo. Última exposição: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Deixo apenas os textos bíblicos como referência, apenas na apostila, para a gente poder observar depois. Meus irmãos, fechamos então essa primeira parte da noite. Estamos aqui praticamente na metade do Apocalipse 19. Falamos um pouquinho sobre essas bodas do Cordeiro. Como esse próprio autor diz, a gente não tem mais outros subsídios para falar alguma coisa sobre ele, sobre essas bodas do Cordeiro, somente aqui de fato. E elas vão acontecer, isso sim a gente pode até ver aqui pelo texto, vão acontecer algum tempo antes da vinda de Jesus.